Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com um corte sim da mídia se rendendo a grande virada do nosso Galão da Massa. Primeiro tempo, o São Paulo deu um susto na gente com aquele time reserva e no segundo tempo entrou com a sua força máxima e o Galo amassou o Sport com um show do Hulk. Fez gol de falta, claro que foi ajudado aí pelo goleirão, mas deu assistência pro Rony, que marcou 2 gols. Então, assim, o Galo sim mostrou a sua força e amassou o Sport e disparou sim na tabela agora do campeonato. Então, sem mais delongas, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Então é o Atlético, né? Com o Sampaoli, o time disparou, Hoje já tá ainda... na primeira... Hoje viveu emoção, né? primeira tabela, Hoje né? foi com emoção. Já tá na primeira parte da tabela, o Atlético foi a 9ª posição com 43 pontos e começa a sonhar com algo mais até no campeonato, né? Diante dessa subida do time, hoje o Sampaoli escalou um time misto, né? Para o jogo contra o Sport, só 5.000 pessoas lá na Ilha do Retiro, um público muito pequeno para os padrões do Sport, né? O Sport fez 2 gols, saiu na frente, começou bem o jogo, fez 2-0, 2 gols do Léo Pereira, a gente está vendo o primeiro aí, só que depois da entrada da tropa de elite, artilharia, né? Da artilharia, o Galo em 20 minutos fez 4 gols e venceu mais uma no campeonato, Alex. Então, cara, você vê que interessante. E o Atlético, assim, primeiro tempo mais equilibrado, o Rony perdeu chances importantes e o Sport ele foi super eficaz. A questão do torcedor da falta é aquele negócio, parece que o torcedor desanimou mesmo, né? Já sabe que a situação é irreversível. Né? Só que daí chega, se a gente for olhar a recuperação, não só da entrada dos jogadores, a recuperação do Atlético começa na falha do Gabriel. Uma bola facilíssima. Era. Impressionante. Até o Mansur pegava aquela bola, né? Mansur pegava, ele saía petecando ainda. Então, e ali logo em seguida, ele faz o segundo gol. E aí já realmente com jogadores, aí para um time que já tá nessa vibe, nesse momento, aí realmente acaba a condição do esporte de jogo. Aí pronto. Sabe que eu assisti do jogo, a hora que o Atlético fez o gol, o primeiro, eu falei, esquece. Agora, olha lá, aí a falha do Gabriel, o chute do Hulk, né? No meio do gol, uma defesa super tranquila, ele foi até encaixar a bola. Nem ali, era tão forte, veio chapada, ó. Ele soltou, engoliu o frango. A hora que saiu o gol, eu falei, esquece, o Atlético agora vai empatar, vai virar. E não deu outra. O segundo gol vem na sequência. Olha as jogadas, o nível de jogada ficou um jogo bonito. Isso. Aí a bola chega lá na ponta, Dudu toca ali pro Scarpa, que cruza, e o belo gol do Rony, que extravasou. Né? O Rony tem sido aliviou, cobrado, né? Aliviou, porque o primeiro tempo dele... Foi uma subida bonita, um cabeceio bonito. Achei o Gabriel também meio perdido nesse segundo lance. Não sei se aí a jogo confiança ruim. Já tinha ido embora, porque parecia uma bola defensável. E se ele não toca, o defensor poderia tirar a bola, a né? impressão que dava era essa, né? Pela projeção de trajetória da bola. Esse passe do Hulk é impressionante. E o Alexander entrou maravilhosamente bem, na verdade. Ele, Contou com uma sortezinha. Fez gol, deu assistência, né? O Hulk disse hoje que ele tá feliz em voltar a jogar mais leve. Né? E acho que é o sentimento que parece isso. O Atlético era um time que, a gente falava aqui, né? Fazia muita força para jogar, né? Era difícil. Tentava de tudo, mas estava bloqueado. Time ruim de bloqueado e tal. E agora as coisas estão caminhando de uma maneira mais natural. O Rony marcando 2 vezes, né? E clareando bem. E outra, né? Dando uma perspectiva boa para a final da Sul-Americana, que passa a ser o grande objetivo agora. É vencer a Sul-Americana, se garantir na Libertadores, independentemente de Campeonato Brasileiro, e pensar num 2020. Eita, 3 vitórias boas, hein, Beli? 3 vitórias desse jeito, se livrou, recuperou confiança no Brasileirão e vai terminar o ano em alta, né? Vamos ouvir os 2 treinadores, então. O César Lucena, técnico do Sport, e o Sampaoli falarem, a gente mostra para vocês. É um Atlético que vai melhorando, que todo le va a costar muito. De cara a final de año, todo va a costar mucho. Precisamos de seguir mejorando a través de los juegos porque hay poco tiempo de entreno. Feliz por haber aportado a que Atlético pueda lograr cambiar la imagen, ¿no? Estamos pensando que ahora con este triunfo estamos a 2 puntos de
del octavo puesto, que es clasificación directa a Libertadores, y vamos a intentar obtener ese cupo. Yo particularmente quiero que Atlético esté lo más arriba posible en Brasileiro para lograr uma classificação direta a Libertadores. Olha, a não ser que ele esteja torcendo para o Cruzeiro, ser campeão da Copa do Brasil, ele cometeu um erro ali. Não tem G8 por enquanto é G7. Se o Cruzeiro, por exemplo, ganhar a Copa do Brasil, vira G8. Ou o Fluminense. O Fluminense também tá ali, hoje pode é o abrir. sétimo colocado. Se o Fluminense ganhar a Copa do Brasil, também vira G8. Essas são as duas possibilidades. Se o Fluminense, essa rodada, o Fluminense e Botafogo, um exemplo, ganham, aí naturalmente São Paulo e Atlético já ficaram para trás, né? Nesse sentido. Porque essa diferença de 5, 7 pontos é muito grande, né? Mas os dois jogam fora, né? Isso. E os dois pegam... o Botafogo joga... Pega o Vitória. E o Fluminense e o Cruzeiro. O Fluminense e o Cruzeiro. Então, dois jogos duros. Edu, a gente vai falar mais do jogo, mas já pegando o gancho aí da coletiva do Sampaoli, foi destacado há pouco pelo Alexandre Simões. Para mim, o Sampaoli chegar na entrevista e não falar da final do dia 22 e falar que o Atlético está a 2 pontos de um G8 no Campeonato Brasileiro e que o foco e o pensamento é esse, mostra para mim também uma clara mudança de mentalidade, né? Porque o Atlético que levou 2-0 do Sport e ali tínhamos 17 minutos ou 18 minutos do segundo tempo. Este Atlético que estava levando 2-0 com 2 gols do Léo Pereira, com a cabeça que tinha pouco mais que um mês atrás, até aquele recorte ali muito doloroso do jogo contra o Fluminense, né? Que foi um jogo de uma postura muito ruim. O Atlético certamente não reuniria forças para virar um jogo nem contra o Sport, né? Mas parece que a construção da confiança, a mudança de mentalidade, um foco completamente diferente nesse momento. Eu estou dizendo realmente não é de foco de querer ou de não querer, não é isso não. Estou dizendo realmente dessa construção da confiança que é completamente diferente agora, né? E acho que a fala do Sampaoli ela é bem sintomática nesse sentido. O Atlético que tem objetivos muito claros e está lutando muito, competindo muito para atingi-los. O torcedor hoje acredita muito mais também no que os caras estão fazendo, Edu. Não, cara, a resposta do Sampaoli ela é excelente. Ela mostra, sim, como você disse, uma mudança de mentalidade e de uma comissão técnica que está completamente por dentro de tudo que está acontecendo. O Atlético vai jogar a final dia 22, pode ser campeão sul-americano, pode garantir a vaga direta para a Copa Libertadores. Isso todo mundo sabe, não precisa ser o Sampaoli para saber. Mas com a vitória de hoje contra o Sport, o Atlético está a 2 pontos do 8º colocado. Pode ser que isso mude com a rodada? Pode ser que isso mude com a rodada, sim. As outras equipes ainda vão jogar, mas o Atlético vai jogar no meio da semana também. E aí ele vai estar em igualdade. Vai ter 33 jogos no meio da semana, como todos os seus adversários já terão nesta rodada. E aí vai ser a realidade do Campeonato Brasileiro. E a comissão técnica, ela sabe perfeitamente que no dia 22, os 3 resultados são possíveis. Vitória, empate e derrota. O Atlético tem chances são muito grandes de sair do Paraguai campeão e na Libertadores, como ele tem chance de sair do Paraguai derrotado e fora da Libertadores. E aí ele vai precisar via brasileiro, que até outro dia era impensável. E que agora já não é tão impensável assim. Principalmente se tivermos um G8 no Brasileirão. E há possibilidade, porque já tem a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. Já é um G7. E se o Cruzeiro ganha a Copa do Brasil ou o próprio Fluminense, e eles figuram, o Cruzeiro com certeza e o Fluminense talvez figure entre os 8... aí abre-se um G8, cara. E aí o Atlético pode conseguir uma pré-Libertadores. Então olha aí. Olha mais uma possibilidade do calendário de 2026 ele ser melhor via Campeonato Brasileiro também. Por isso a importância dos 3 pontos contra o Sport, por isso a importância do jogo da próxima quarta-feira, que eu chamei a atenção no meu comentário, dessa possibilidade de G8, mas principalmente é o jogo da despedida, cara. Porque contra o Bragantino é fora de Belo Horizonte. Então, quarta-feira é o último jogo do Galo em BH antes da final. É a oportunidade da torcida abraçar esse time de vez, carregar esse time e falar: nós confiamos em vocês. Tudo que nós vivemos esse ano de cobrança, de chateação, acabou aqui. Acaba aqui. A partir de hoje, nós estamos com vocês. E vamos focar no jogo contra o Paraguai. E quem não puder ir a Assunção, e são muitos, a maioria imensa que não vai poder ir,
Tenta ir à Arena, cara. Tenta ir, encare o jogo do Fortaleza como se fosse a final de Assunção. Porque esses 3 pontos são fundamentais para o Atlético chegar lá com mais uma vitória, quem sabe até contra o Bragantino também, mas essa vitória em casa, diante da sua gente, chega lá, como diria Vanderlei Luxemburgo, com a pica apontada pro Shell, amigo. Chegar numa final assim é diferente do que chegar numa final vindo de 1, 2, 3 derrotas, de resultados negativos, de pressão. Então olha a importância desse jogo no meio de semana. E muito importante também para alguns recados esse jogo, né, contra o Sport. O recado de que coletivamente esse time melhorou demais, Cirilo. Muito. Melhorou demais, porque o Atlético perdia para o Sport por 2-0, mas que se não fosse a incompetência individual de alguns jogadores, ele poderia ter feito 3, 4 gols tranquilamente, porque construiu para isso. E os gols que o Atlético sofreu foram de erros individuais. E o Sport fez 2-0 com 2 chutes no gol. Então, coletivamente, esse Atlético melhorou demais. É outro Atlético coletivamente. O trabalho do Sampaoli, ele é muito bom até aqui, mas muito bom. E se coletivamente você melhora como melhorou o Atlético, automaticamente as individualidades elas começam a aparecer novamente. E nós estamos falando isso aqui já há um bom tempo. Dos atletas recuperados pelo bom jogador, pelo bom jogo coletivo desse time. A melhora coletiva ela é nítida. Oi. Coletivo ruim faz o jogador médio virar um jogador ruim, né? O coletivo bom, ele pega o jogador que todo mundo acha que é nota 5 e faz ele virar um nota 6, nota 7, joga o cara pra cima, né? Assim, nós estamos vendo uma construção coletiva completamente diferente do Atlético agora no fim do ano, cara. E o jogador que é bom... o bom nem se fala, ele né? começa a decidir. Ele começa a te salvar. Como foi hoje. Que o Hulk entrou, meteu 2 assistências e um gol. É claro que o gol do Hulk tem a colaboração do Gabriel, né? Piruzaço do goleiro do Sport. Mas tudo bem. Se a bola vai pra fora, ele não toma peru. Ela foi na direção do gol e depois 2 assistências. O que o Dudu já fez em outros jogos. A melhora do Arana. A melhora do Bernard, que hoje não jogou. Um jogador mediano que vira jogador nota 7. Igor Gomes. O Fausto, que fez um primeiro tempo hoje muito bom. Deixou o Rony na cara do gol no primeiro tempo, deixou o Igor na cara do gol no segundo tempo e acabou sendo substituído. Então, a zaga do Atlético, né, que vem melhorando muito jogo a jogo, por conta desse jogo coletivo. Agora, fica nítido também que existem algumas peças nesse time do Atlético. O Sampaoli pode pegar o DVD desse jogo aí, o vídeo. O tape. Pode pegar a fita cassete desse jogo aí, depois que acabar a temporada, enfim... Chegar assim pra gestão do Atlético, tá vendo esse jogo contra o Sport aqui, ó, esse rapaz aqui, não dá, gente. Eu não vou ficar citando o nome não, porque acho que é bobagem e não vem ao caso agora. Mas tem jogadores, hoje, vestindo a camisa do Atlético, gente, eu não tô falando do Rony não, tá? Antes que venham dizer que é o Rony, não é o Rony. O Rony é um jogador que eu manteria pro ano que vem, porque é jogador que é importante para elenco. Jogador que briga, que não desiste, que entrega. Hoje meteu 2 gols. Enfim... Eu trazia números outro dia, né? De 21 para cá, tem 2 jogadores com o maior número de participação em gol em competições sul-americanas. Hulk e Rony. E eu não tô falando do Rony, tô falando de outros jogadores que é para chegar para a diretoria e falar, gente, ó, esses aqui não dá, é melhor mudar, vamos mexer. E isso é normal numa reconstrução de elenco. E alguns jogos dão esse recado. Mas fica o copo meio cheio. Como coletivamente evoluiu esse time do Atlético nas mãos do Sampaoli e chega e provavelmente vai chegar muito confiante para a final da Sul-Americana e isso passa pelo jogo de quarta-feira. Vou bater nessa tecla. Torcedor do Atlético tem que ter muito mais do que 25 mil pessoas na quarta-feira. É a Arena MRV lotada. É o jogo para você abraçar esse time e carregar até a final. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito dessa vitória do nosso Galão da Massa. Assim, o São Paulo realmente deu um susto na gente no início do jogo, né, com esse time reserva praticamente que ele colocou em campo, e esperou tomar o 2-0 para mudar, né, e mudar totalmente o jogo. Cara, mas o que é a realidade hoje? E você viu aí toda a mídia ressaltando, rasgando elogios ao Sampaoli. Porque o nosso elenco é bom. A gente já sabia isso desde o início do ano, tanto que toda a mídia brasileira colocava o Galo sendo
um dos times que estariam brigando pelo título, olhando o nosso elenco. Só que a gente veio numa situação tão complicada que ninguém conseguia entender o que estava acontecendo com o Galo. Ninguém conseguia explicar. E aí, cara, chegou o Sampaoli. A própria diretoria não queria, a massa que bancou o Sampaoli. A massa falou, a gente quer o Sampaoli. E ele veio, cara. Ele já tinha se manifestado que queria vir. Ele aceitou, ele veio, tomou as pedradas no início, mas para quem acompanha o canal, eu falei aqui, rapaziada, tem que ter uma certa paciência. Eu sei que a gente já passou por maus bocados durante o ano. Só que o cara chegou já com um clássico perdido para tentar reverter, sem conhecer o elenco. Então ele botou a cara a tapa. E, pô, o que ele tem feito, cara, o que ele tem feito tem sido, cara, excepcional. Acho que o Cirilo falou muito bem ali sobre a mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade. Se fosse aquele outro Atlético, o do Cuca, não teria força para virar do lanterna do campeonato. A gente entende que entrou com um time reserva, tentando poupar aí os titulares, mas precisou. Né? Só que mesmo com o time hoje que é titular, com o Cuca, não ia render, não ia sair essa virada. Porque o Atlético não tinha essa gana, não tinha essa vontade dentro de campo. E como a gente já falou, não tinha explicação para isso. Não conseguia entender qual era o problema. Então acho que o problema era falta de confiança do elenco, alguns resultados ruins. No começo do Brasileiro, tivemos alguns resultados ruins, mas o time apresentando um bom futebol. Contra o Grêmio, enfim. Só que você até apresentar um bom futebol, um futebol razoável, e não conseguir os resultados, vai minando a confiança do jogador, do treinador. Então isso foi se corroendo a confiança dos jogadores desse elenco. E o Sampaoli, muito criticado pela grande mídia, falou que não, o Sampaoli não é o cara para vir pro Galo, não vai dar certo. Porque o Sampaoli é muito incisivo, ele é muito durão. Só que naquele momento a massa entendeu, falou, meu irmão, tem que ser o Sampaoli. Por quê? Parece que tá correndo muito solto, os caras estão sem vontade. E ele chegou um cara muito evoluído como pessoa. Ele é incisivo, claro, nos momentos que ele precisa ser. Mas o que ele tem feito com o elenco do Atlético, trazendo de volta, recuperando o Hulk, que não vinha bem, a confiança também não estava lá, essas coisas. E olha o que o Hulk tá fazendo, cara. Fino da bola, o Hulk tá jogando. Aí recuperou o Bernard, que estava 1 ano aí parado. Não conseguia entrar bem nos jogos. O Bernard falou sobre isso em entrevista. Falou, olha, com o Cuca estava confuso. Agora com o Sampaoli eu consigo entender o que ele está pedindo para eu fazer. E o Sampaoli chamou ele pro canto, ó, não tá bom aqui, não tá bom ali, vamos fazer desse jeito? Vamos mudar para cá? Você tem que trabalhar mais a parte física, mais isso aqui. Cara, e recuperou o bom futebol do Bernard. Dudu tava aí, cara. Ele entrou no jogo contra o Cruzeiro sem treino, sem tática nenhuma, só jogou o cara lá. E o São Paulo chamou ele falou sobre isso também. O São Paulo chegou, meu irmão, vamos fazer um treino separado para você aqui, ó. Eu preciso que você trabalhe isso, isso e isso. Especificamente. Pô, o cara tá jogando pra caramba. A Arana não tava jogando nada. A autoconfiança não tinha. Um cara que até outro dia era titular da seleção brasileira. É claro, a seleção brasileira não estava num grande momento? Não, mas ele era dos melhores laterais para estar na seleção. E aí vem numa decadência. E o Sampaoli recuperou o futebol dele também. O Vitor Hugo, que foi pedido pelo Cuca. O Cuca praticamente não tinha confiança em botar o cara. O Sampaoli recuperou também.
Caio Paulista foi uma promessa quando foi lá pro Palmeiras. Mesmo com o Abel Ferreira, que é um excelente treinador, não conseguiu entregar, não conseguiu fazer um bom resultado. Veio pro Galo com a expectativa de crescer o futebol dele. Com o Cuca, o Arana machucado, tava passando perrengue, porque não conseguia, não sei explicar, cara. Chegou o Sampaoli, recuperou o Caio Paulista. Então, assim, hoje nós temos, sim, um elenco bom, que já veio desde o início do campeonato. Claro que chegou o Alexandro, pô, que tá fazendo muita diferença. Tem René, tem Biel. Então, assim, é um bom elenco, só que sem confiança, sem a autoconfiança, não dá certo, cara. E esse cara aí trouxe. Esse cara trouxe a reviravolta na temporada do Galo. E a gente tem sim que rasgar elogios a ele, porque ele tem feito sim a alegria da massa atleticana. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda. Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like, que ajuda demais esse canal chegar para muito mais atleticanos. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando as matérias, informações, tudo para a gente trazer aqui para você, torcedor atleticano, tá por dentro de tudo que acontece no nosso Galão da Massa. Valeu, rapaziada, um grande abraço.